Olá a todos, convido vocês a participar do nosso treinamento, que tem como tema hoje a separação de resíduos. É um tema muito importante que eu trouxe aqui para gente para poder tentar fazer com que os nossos resíduos, os resíduos que a gente gera nas nossas unidades, sejam melhor separados, sejam destinados ao melhor fim, tá? Não estou falando isso em relação aos resíduos infectantes, que eu vejo que tem uma conscientização grande em relação aos perfluorocortantes, ao lixo contaminado. Eu digo, gente, em relação aos resíduos que a gente pode reciclar e aos resíduos comuns. Então, eu quero tentar explorar com vocês e aguçar a vontade de chegar e separar o lixo na sua casa, de separar o lixo aqui na clínica. E a gente consegue fazer isso de maneira fácil, de maneira prática. É só criar o hábito. A separação de resíduos, ele é muito mais do que uma prática, sabe? Eu acho que é uma atitude responsável. É onde a gente pode fazer a diferença. A gente pode construir um futuro saudável, um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Quando a gente sabe separar esse lixo e sabe acondicionar esse lixo, o lixo que a gente gera, a gente faz com que haja uma redução da quantidade de lixo enviado para os aterros sanitários. E a gente destina de uma melhor forma, consegue fazer muito mais coisas com esse lixo reciclável, além de ajudar a famílias que trabalham com reciclagem. Então a gente faz um bem maior em todos os sentidos, diminui o meio ambiente e ajuda alguém que tem um trabalho em relação à reciclagem. Todo mundo sabe que os resíduos demoram décadas, gente, décadas para poder se decompor. Eu não vou entrar em relação a tempo de plástico, de papel, de alimento. Eu não vou entrar porque eu acho que isso aí tá bem fácil da gente encontrar. Se você entrar aí na internet, isso aí tá muito fácil. Eu queria trazer vocês a conscientização de tentar fazer isso da empresa, tentar fazer isso dentro da clínica. Coloquem, principalmente, eu vejo a dificuldade principalmente na cozinha, tá? Separem os lixos, principalmente na unidade Carlos Borges. Nós compramos recipientes e sacos plásticos de cores diferentes para facilitar essa separação, para facilitar a visualização, para que a gente consiga separar melhor esses resíduos, tá? Colocar o alimento, o resto alimentar na embalagem correta, naquele que é destinado ao lixo orgânico. Colocar, gente, a embalagem que é reciclável no lixo de saco de cor verde, que é destinado a esse fim. Limpar as embalagens. Eu tomei um iogurte, passa uma aguinha, coloca ele limpo dentro do recipiente. Isso aí não vai tempo nenhum, é muito fácil, é muito rápido. E quando a gente começa a fazer, esse hábito vem, né? Ele acaba sendo automático. Eu tenho um exemplo, que a gente costuma dar exemplo, que a gente vive na casa da gente ou na vida, né? Então, na minha casa, eu gero tipo 100 litros de reciclável e um saquinho de supermercado, assim, pequeno, de lixo de resíduo que não recicla. Então, é uma quantidade muito grande. Mas esse lixo, ele tem que ser higienizado antes de você jogar lá, tá? Deixar secar. Não adianta você colocar lá uma embalagem toda gordurada, não vai resolver. Então, tenha o capricho de ir lá e passar uma aguinha, separa certinho, não é muito tempo. Se todo mundo fizer a sua parte, fica muito mais fácil. Não pense assim, na hora que você abriu o lixo lá e você viu que alguém jogou alguma coisa suja, não faça igual, faça diferente, faça o seu melhor. A gente consegue fazer isso. Então, assim, coloca certinho. O isopor, muita gente diz que uns dizem que é reciclável, outros não. Na dúvida, limpa, deixa ele limpinho, coloca no lixo reciclável. Mas se você decidiu não reciclar aquele isopor, que é aquela marmita de isopor, joga ali no orgânico, mas não suja o que tá limpinho para poder reciclar, entendeu? Tenha consciência. Eu acho que é parte da conscientização da gente. O copo de café, desde que ele não tenha líquido dentro, ele pode ser colocado no lixo reciclável, porque ele também não vai sujar os outros. Então é questão de conscientização, de busca, de procura. É muito fácil hoje o acesso ao que é reciclável e ao que não é reciclável. E a gente pode fazer essa diferença. É um ato muito simples,
Então, o que vai ser o lixo comum? O lixo comum, ele vai ser o papel que você tirou da maca do ultrassom, ele é um lixo comum. Eu não preciso colocar ele no contaminado, viu, gente? Isso aí, o lixo contaminado, um lixo infectante, a gente paga para poder fazer essa incineração. Então, eu usei um papel no ultrassom ou exame na ressonância, tomografia, ele não é jogado no lixo do saco de cor branca, que é o infectante, é lixo comum, tá? Papel higiênico é lixo comum, restos alimentares são lixo comum, a marmita que você se alimentou, que ela é de alumínio, é no lixo comum, ou até mesmo de isopor, se você quiser jogar, pode jogar no lixo comum, porque alguns dizem que é reciclado, outros não, isso aí, então há controvérsias. Então, na dúvida, só não suja o que é o lixo que está reservado para reciclagem, tá? Se a sua caneta, se você deixar resto de tinta dentro da caneta, tira aquele tubinho da tinta, joga no lixo comum. A embalagem de fora da caneta, aquela que não tem a tinta, ela é reciclável. Então, às vezes existe essa questão da dúvida do que é, o que não é. Eu vou deixar uma lista, isso aí, eu vou deixar no nosso grupo, os resíduos que a gente gera e os que são recicláveis e os que não são, para poder facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, a embalagem de seringa, ela é reciclável. O que mais que a gente gera ali? Vou tentar enumerar alguns itens que é para poder facilitar a nossa vida, tá? Copo plástico, ele é reciclável desde que não tenha líquido dentro, então a gente joga o líquido e pode pôr no reciclável. Essa questão da quantidade, ele é muito leve, então às vezes não fica interessante para quem vai coletar, se for só copo, mas aí a gente vai colocar papel, vão ter outros resíduos, então coloca no reciclável, tá? Garrafas, essas garrafas de água, PET, são recicláveis, joga o líquido que está dentro, passa uma aguinha e joga lá dentro do lixo reciclável. Frascos de produto, desde que não seja medicamentos, os medicamentos nós utilizamos a embalagem de cor laranja, tá? Mas se for embalagem de ketchup, embalagens que você utiliza para trazer de vidro, de pote, passa uma aguinha, ele é reciclável, tá? Porque eu falo assim, eu dou muitos exemplos ali na cozinha que eu vejo onde as pessoas têm mais dificuldade, tá? Caneta, como eu disse, sem a tinta, você pode pôr na embalagem reciclada. Papel, folha sulfite. Então, luva a gente coloca no infectante, não pode pôr, não é porque é plástica que eu vou colocar no lixo que a gente pode reciclar, tá bom? Caixa de papelão é reciclável, eu acho que a gente está fazendo isso legal, a gente está conseguindo separar. As unidades da imagem, a gente tem, em todas elas, eu tenho certeza que tem, porque foi eu que levei, um lugar, uma caixinha que a gente coloca pilhas e lâmpadas, tá, gente? Bateria em geral, eu acho que a gente tem que ter a conscientização de colocar dentro dessas caixinhas, não joguem lixo comum. Esses resíduos que é lâmpada, pilha, a lâmpada em alguns lugares diz que é até reciclável, mas ele é um resíduo mais perigoso, então você colocar nesse resíduo separado, porque ele tem um destino, que é lá na prefeitura, aí eles recebem. Tem alguns pontos de coleta, na verdade, desses lixos. Então, a gente leva até esses lugares. A gente não joga jamais no lixo comum. As baterias que a gente utiliza, que são muitas, e as lâmpadas que a gente troca nas unidades, tá? Então, deixe separado nessas caixinhas. Se vocês ainda não têm, sente falta de ter um lugar específico nas unidades, faz uma caixa, só coloca para que é destinada aquela caixa, é uma caixa comum. Entrega para mim, tá? Ou para o Giva, a gente vai separar esses resíduos perigosos e a gente vai levar ao lugar destinado. Tem uma lista, quando a gente entra no site da prefeitura, onde é destinado qual o local de coleta desses resíduos, e a gente leva lá, tá? Então não joguem em lixo comum não, em nenhuma unidade. Faltou um lugar, faz uma caixinha específica e me fala que eu vou coletar, tá bom? Gente, teve um avanço muito grande que eu acho nessa questão da segregação, da geração de lixo, que foi a diminuição do uso de copos descartáveis. A gente conseguiu tirar de todas as cozinhas e eu fico muito feliz, tá? Porque vocês realmente se engajaram nisso e estão fazendo certinho. Eu vejo que nas unidades realmente não estão usando copo descartável. Eu agradeço a colaboração de todos, eu reconheço o empenho de todos, tá?
Então eu acho que a gente só pode talvez se empenhar um pouquinho em relação ao que é reciclável e o que não é, para poder ajudar o meio ambiente, para ajudar as pessoas que precisam, para colaborar, né, com um futuro melhor. Qualquer dúvida estarei à disposição, vamos tentar fazer bem certinho para a gente fazer a diferença, ok?